Tu já pensou como seria a tua vida se não fossem as expectativas? O termo expectativa ele está muito vinculado à espera, né? A esperar algo ou esperar algo de alguém, digamos assim. Estou vivendo na expectativa, estou vivendo na espera, estou vivendo no aguardo de que algo aconteça. Talvez isso não tenha tanto problema, a gente viver esperando algumas coisas. Mas a gente viver puramente esperando, a gente viver puramente no aguardo, a gente viver passivamente, sempre esperando que algo aconteça, sim, tem muito problema. E eu vou dizer por quê. Porque a nossa espera, ela está dentro de nós. A nossa espera, ela não se comunica com outras pessoas ou com eventos que possam acontecer. O estoicismo, quando ele fala que a gente não deve viver no futuro, que o que a gente tem é o momento presente, a gente deve viver no momento presente, ele está se relacionando muito a isso. O viver na espera, uma vez me falaram, precisamos alinhar expectativas. O que é o alinhar expectativas? Se não, olha, eu espero isso de ti e tu tá esperando coisas diferentes de mim, né? Eu espero, por exemplo, numa relação de trabalho, o meu chefe tem uma expectativa determinada sobre o meu trabalho, enquanto eu tenho uma expectativa diferente do que a empresa, ou o setor, ou o próprio chefe, né, o próprio líder, pode me entregar. Então, a gente, num ambiente corporativo, seria interessante sempre se ter uma expectativas alinhadas, se é que isso é possível. Eu acredito que não. A gente pode sempre tentar, mas eu acredito que não seja possível esse alinhamento de expectativas, muito menos no ambiente corporativo, porque o chefe sempre tende a querer mais e o empregado sempre tende a querer mais benefícios. Ambos querem mais. Um quer mais resultado, um quer mais produtividade, um quer mais proatividade, e o funcionário, ele sempre quer mais, claro, ele executa atividades, ele executa tarefas, mas na espera, na expectativa de ser reconhecido, na expectativa de ganhar mais, na expectativa de, enfim, ser promovido, né? Então, assim, a gente viver com algumas expectativas, por mim, acredito que não tem problema. É impossível a gente não formular expectativas diante do nosso futuro. No momento que eu começo um curso de graduação, eu tenho a expectativa de me formar, e com a minha formatura, eu tenho a expectativa de trabalhar na área. No momento em que eu começo atividades físicas, então eu tenho a expectativa de ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E quando essas expectativas não são atingidas, ou seja, quando eu esperei, eu botei a minha régua lá em cima, lá no céu, e, cara, mirei na lua e atingi, sei lá, 50 metros de altura. Bom, esse é um segundo trabalho que tem que ser feito, né? Esse é um segundo problema de viver de expectativas. O primeiro problema de viver de expectativas é viver passivamente. O segundo problema de viver com expectativas, a gente não está vivendo só de expectativas, mas vivemos com muitas expectativas. Então, o segundo problema é quando as expectativas não são atingidas, né? Quando eu não atinjo as minhas expectativas. Quando eu estou achando que eu estou no trabalho me desenvolvendo bem, que eu estou executando bem minhas tarefas e eu sou demitido. Bom, isso aí é uma quebrada de cara incrível. Isso aí é uma questão de quebra de expectativa muito forte. Eu vou ter agora que me reformular, eu vou ter que ir atrás de outro emprego, porque eu não posso ficar sem trabalhar, eu dependo dessa renda, né? Se comecei minha atividade física e, cara, me lesionei, não atingi minha expectativa de uma qualidade de vida melhor, foi o contrário. Eu quebrei, sei lá, estourei o tornozelo, vou ter que ficar um tempão parado de molho, fazendo fisioterapia depois, tal. Não atingi minhas expectativas também. E esse é um exercício muito forte que tem que ser feito. Esse de novo, é a questão que o estoicismo fala. Viver no momento presente, por quê?
porque é o que a gente não tem o futuro, ele é só uma ponderação, estamos conjecturando o que pode acontecer no futuro. Ele não existe. Ele depende de muitos fatores e fatores que inúmeros deles não estão sob nosso controle. Então, ainda sobre esse segundo problema das expectativas, boa parte dos problemas humanos do planeta, sob meu ponto de vista, eles estão baseados em expectativas, eles estão baseados em expectativas que não foram atingidas. E sobre o segundo problema que a gente falava há pouco, o exercício que deve ser feito quando expectativas não são atingidas é, em primeiro plano, a gente olhar para essa nossa frustração, isso que aconteceu, o fato que aconteceu, que nos frustrou, nos deixou triste, olhar para isso e enxergar o quanto disso foi expectativa nossa. E o quanto dessa expectativa não estava só dentro da nossa cabeça. Quanto dessa nossa expectativa a gente verbalizou para outra pessoa. Olha, eu espero isso de ti, eu tenho, né, a certeza de que tu vai agir de determinada forma, eu tenho, né, eu entendo que tu é capaz de fazer tal coisa. E quando a outra pessoa não faz nessa nossa relação humana, existe a quebra de expectativa, existe a quebra, né? Não estou nem entrando no mérito de quebra de confiança, enfim, mas são questões que que nós esperávamos da pessoa não foi cumprido e por consequência a gente se frustra, porque a gente confiou, a gente acreditou, a gente esperou que a pessoa agiria daquela forma. Então, o exercício que eu recomendo é olhar de novo para o que aconteceu, verificar disso que aconteceu, o que da ação em si, do fato em si, foi expectativa nossa e o que foi, né, realizado realmente, e entender que expectativa, na maioria dos casos, está dentro da nossa cabeça e ponto, que normalmente a gente não verbaliza. Normalmente, então, expectativas são problemas nossos. Então, ainda que eu não acredite em alinhamento de expectativa, ainda que eu acredite que é fundamental que a gente não crie expectativas demasiadas, né? Que nem eu disse, não é possível que a gente viva 100% sem expectativas, porque a gente sempre vai olhar para frente e entender aonde, né, a gente sempre age hoje pensando no futuro e como a gente pode melhorar a nossa vida, em como a nossa vida pode melhorar a partir daquilo que a gente está fazendo no momento presente. Então, sim, a gente cria expectativas, mas vamos tentar não viver de expectativas, vamos tentar viver do que a gente está fazendo hoje, dia a dia, 1% a cada dia, 1% a cada ação, né? Tentar melhorar para que a gente não crie, não aumentem essas possibilidades de frustrações, né? De tristezas, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aí. Para mim, expectativas sim são o maior problema de relações humanas atuais, né? Cada vez a gente cria expectativas, não verbaliza, as relações estão muito mais frágeis, sem, né, cada dia mais. Então, bora. Valeu, um abraço.